Administre o estresse. Nos dias de hoje, todas as pessoas estão sujeitas ao estresse. Situações tensas podem ocorrer em qualquer lugar e a todo momento. Estresse não tem mais idade nem lugar para acontecer e pode fazer vítimas tanto no âmbito profissional como na vida familiar, dentro de nossas próprias casas. Neste microbook, Donald Wise vai te ensinar como identificar situações estressantes, bem como suas reações a elas e quais as medidas práticas que você pode tomar para prevenir o estresse. Por meio de técnicas comprovadas de relaxamento, que podem ser incluídas sem dificuldade no seu dia a dia, você aumentará em muito sua qualidade de vida. Pare um pouco a correria, relaxe profundamente e venha com 12 minutos aprender como controlar o estresse, em vez de ser controlado por ele. Bom e mau estresse. A primeira coisa que temos que deixar claro é que nem sempre o estresse é uma coisa ruim. Nem todas as situações de estresse devem ser evitadas. Pelo contrário, algumas delas são muito positivas e devem ser desejadas. Pense, por exemplo, em alguém que está prestes a receber um prêmio. Seu coração bate rápido, seus músculos se tensionam e o calor toma conta. É uma enorme alegria, mas as reações corporais são inegavelmente reações de estresse. Quando alguma coisa acontece, ficamos excitados. O corpo reage à situação. Somente os mortos não podem reagir ao mundo que os rodeia. Por essa razão, algumas pessoas chamam de eustresse as situações onde o estresse é positivo, como no primeiro dia em um trabalho novo ou em uma reunião importante. E chamam de distress as situações onde o estresse é negativo, como no caso de uma briga. Para facilitar as coisas, vamos chamar apenas de estresse positivo e negativo. Mesmo o estresse negativo tem uma inegável importância na nossa vida. É a maneira como o nosso corpo reage para nos defender do perigo, seja lutando, seja fugindo. Sem estresse, provavelmente já estaríamos extintos há milhões de anos. Assim, em vez de aprender como evitar completamente o estresse, temos que aprender como gerenciá-lo. Esse livro abordará principalmente o estresse negativo e como podemos controlá-lo em vez de sermos controlados por ele. Você produz o estresse. Uma experiência é boa ou má para você, conforme sua interpretação dela. Uma luta, por exemplo, pode ser assustadora para algumas pessoas e entusiasmante para outras. O que amedronta uma pessoa pode não amedrontar outra. Duas pessoas não reagem à mesma situação de maneira igual. Na verdade, é errado falar de uma mesma situação quando se está falando de duas pessoas. Cada um vê o mundo de um modo diferente, tem uma história diferente e reage de maneira distinta. Suas crenças, valores e atitudes fazem toda a diferença. Algumas pessoas, inclusive, gostam do perigo. Alpinistas, caçadores, lutadores de artes marciais, especuladores da bolsa de valores. Estas pessoas procuram situações de estresse e as acham estimulantes. Mas a maioria de nós não é assim. Preferimos uma boa margem de segurança e riscos pequenos. Porém, essas diferenças servem para nos lembrar que os acontecimentos em si são neutros. É nossa capacidade ou falta de habilidade para lidar com os acontecimentos e com nossas reações que realmente geram o estresse. Estresse do dia a dia. Não é preciso lutar com crocodilos ou trabalhar no combate ao crime para correr o risco de se estressar. Existe um verdadeiro exército de pessoas que estão todos os dias arriscando suas próprias vidas a um colapso psíquico e a contrair doenças autoinduzidas por exigirem demais de si mesmas na vida diária. São pessoas que se tornaram agressivas, exigentes, viciadas em trabalho, obstinadas e de pavio curto. Percebemos a maior quantidade de estresse quando sentimos ou nos achamos impotentes para controlar, afetar ou alterar a situação em que nos encontramos, ou quando nos deparamos com algo inesperado que não estamos preparados para controlar. Essas pessoas não se relacionam bem com as outras, geralmente rejeitam o amor que lhes é oferecido e raramente dão amor aos outros. São solitárias, mesmo quando têm um par, e estão frequentemente exaustas. Isso porque trocam companheirismo por ainda mais trabalho e outras atividades, literalmente até caírem prostradas no chão. Essa população de neuróticos compulsivos, desesperadas por controle, estão por toda parte, em grandes e pequenas empresas. Mesmo os trabalhadores que desenvolvem suas atividades em casa correm o risco. O que o deixa estressado? O primeiro passo para a autoadministração do estresse é identificar o que você está tentando controlar. A isso damos o nome de tensores ou estressores. Para identificá-la, concentre-se nas situações nas quais você se encontra durante a maior parte de suas horas, no trabalho e nas coisas relacionadas a ele, inclusive as viagens de ida e volta. Uma vez que são suas reações que determinam o que a situação significa para você, é importante que examine suas experiências e descubra quando sente a maior quantidade de tensão. Por exemplo, interrupções frequentes de colegas, exigências do supervisor, tarefas que parecem além da sua capacidade, revisão de desempenho, etc. Ouça seu corpo. Uma boa dica é ficar atento às respostas do seu corpo. Um coração acelerado, músculos tensos e coisas similares são sempre indícios de alguma tensão. A presença frequente destes sintomas produzem uma série de efeitos danosos, então fique atento aos seguintes sinais: fadiga, insônia, distração, sentimento de culpa, indecisão, falta de interesse ou de cuidados para com outras pessoas, desinteresse em sexo e lazer, pavio curto, impaciência, sensação de estar sendo pressionado pelas exigências dos outros, desejo de fugir de tudo e todos, uso de álcool e drogas como fuga, pensamentos suicidas. Isoladamente, os sintomas podem ter outras causas, mas ter várias dessas sensações simultaneamente ou durante um tempo significativo pode ser sinal de estresse negativo, que por sua vez se traduz em danos ao corpo como hipertensão, úlceras, dermatoses, entre outros. Mapeie seu estresse. Com autoobservação, você será capaz de mapear as condições que desencadeiam o estresse em sua vida. Vamos colocar isso em uma folha de papel. Separe 4 colunas: sensação, frequência, quando e o que. E então preencha cada um dos casos que identificou. Por exemplo, sensação: meus músculos tensionam, senti raiva. Frequência: várias vezes ao dia. Quando? Semana passada. O quê? O cliente perguntou algo que não sabia responder. Outro exemplo. Sensação: me senti humilhado e com vontade de me esconder. Frequência: várias vezes. Quando? Semana passada. O quê? Meu chefe gritou comigo. Isso vai ajudar você a separar os fatos das suas interpretações. Tente mapear o maior número de ocasiões possíveis. Quando você tiver terminado essa etapa, faremos uma pergunta que vai ajudar a colocar em evidência muitas de suas experiências de estresse. Mas você só será capaz de responder a essa pergunta se fizer esse exercício primeiro. Colocando as coisas em perspectiva. Agora que você tem mapeadas as situações de estresse, precisa colocá-las em perspectiva, ou seja, apresentá-las de uma forma que possam ser comparadas e avaliadas.
Para isso, responda à pergunta: qual a pior coisa que poderia me acontecer algum dia? Não responda sem pensar. Medite a respeito e então coloque a resposta em um papel. Uma resposta possível seria ter um derrame cerebral que resultasse em invalidez permanente. Outra poderia ser perder todos os seus mais amados entes queridos em um trágico acidente. Em seguida, tente visualizar essa situação extrema com seu olho mental. Tente por alguns momentos simular vividamente a situação. O que você sente? Quão grande é esse desespero e angústia se ele de fato acontecesse? Talvez você chore, mas isso vai lhe dar uma base para comparar todas as outras situações de estresse que você passa. Em seguida, pergunte-se: alguma coisa da minha lista é a pior coisa que algum dia poderia me acontecer? Digamos que você não conseguiu cumprir um prazo, ficou preso em um congestionamento e perdeu uma reunião importante. Compare essas situações mapeadas com a pior coisa que poderia lhe ocorrer. Verá que a importância relativa dessas coisas não parece mais tão pavorosas e o estresse causados por ela diminuem drasticamente. Primeiros passos para a auto-administração. Agora que as coisas foram relativizadas, temos duas outras importantes questões a serem levantadas na administração do estresse. Em primeiro lugar, olhe sua lista e responda para cada uma das situações mapeadas. No passado, o que eu fiz nesse tipo de situação? O que eu fiz para lidar com minhas sensações? O que eu fiz para repetir ou evitar esse tipo de situação? Quando você responder essas perguntas, terá uma compreensão do que tem feito em cada situação. Verá como enfrentou ou não cada uma delas e saberá se essas atitudes estão ajudando ou não. Em seguida, poderá seguir para a próxima pergunta. Quando essas situações surgirem novamente, o que poderei fazer para eliminar ou pelo menos diminuir seu impacto e intensidade? Ao responder essas questões, você já está iniciando a administração do estresse pelo planejamento de como conseguir o controle sobre si próprio. A seguir, veremos 3 formas de lidar com o estresse que podem ajudar nessas respostas: os primeiros socorros, a alteração do ambiente, o planejamento para a vida. Primeiros socorros para o estresse. Ninguém ousaria chamar a tensão comum, normal e inevitável do dia a dia de uma doença. Entretanto, da mesma forma que a dor indica algum problema orgânico, a tensão indica algum problema no ambiente. Assim como a dor, quando você sente tensão, existe uma necessidade de diminuí-la. Mas ao contrário da dor, o estresse negativo não pode ser resolvido com 2 aspirinas. Em vez disso, cada um de nós deve encontrar um método ou combinação de métodos que funciona melhor para si. Nos primeiros socorros para o estresse, a ideia central é fazer algo diferente da situação que induz ao estresse, e assim sentir-se melhor. O cérebro não consegue se concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Cada centro do cérebro controla um e somente um grupo de sensações, sentimentos ou funções. O cérebro passa quase instantaneamente de uma experiência para outra, mas não consegue conscientemente se focalizar simultaneamente nas 2. Alguns desses métodos são dispendiosos. Podem exigir equipamentos caros, como biofeedback eletrônico, lugares especiais como spas e academias de ginásticas, ou profissionais gabaritados como psicoterapeutas. Mas existem muitos métodos mais acessíveis, como chorar, gritar, fazer alongamento, meditar, exercícios físicos, dançar, fazer amor, ouvir música, ler ou afagar um animal de estimação. Vejamos alguns deles a seguir. Atividades físicas. Além de distrair das situações estressantes, as atividades físicas como o alongamento e a corrida produzem uma sensação corporal de bem-estar. Essas sensações afetam sentimentos e atitudes. Em outras palavras, quando nos sentimos bem, o mundo à nossa volta parece bom também. Exercícios aeróbicos fornecem ainda outros benefícios. Eles liberam endorfinas, que são nossos anestésicos naturais. Aulas de dança são ainda mais interessantes, pois aliam todos esses benefícios às vantagens da música e o convívio social relaxado. A dança em si é uma forma de aliviar o estresse. Ela geralmente é uma forma de socialização divertida, onde você pode temporariamente se perder e esquecer todos os problemas. Cuidado com o entretenimento. O autor não recomenda que a distração do estresse seja feita assistindo televisão ou navegando nas redes sociais. Se for assistir algo, que sejam seriados muito engraçados, que não envolvam questões sociais sérias como seu principal ponto focal. Muitas comédias são engraçadas, mas não relaxam, porque substituem um conjunto de situações estressantes por outro. Prefira entretenimento que lhe dê a oportunidade de rir pelo puro divertimento. Há uma dica simples aqui. Se você perceber que está sendo sugado pelo suposto divertimento, caia fora. O divertimento real não te drena, te absorve. O choro e o grito. Pesquisas revelam que chorar também ajuda a diminuir o estresse, porque as lágrimas removem substâncias químicas clinicamente associadas à tensão. Relaxar e chorar por alguns minutos é uma forma de expelir essas substâncias do corpo. E aqui vai um recado de nós do 12 minutos. Isso vale para homens e para mulheres, tá legal? Gritar também tem um efeito positivo. Essa ação não remove as substâncias como o choro, mas dá vazão aos sentimentos. Mas não é para sair gritando com as pessoas. Isso geraria um círculo vicioso de tensão. Se quiser gritar, grite na privacidade do seu quarto, ou em algum lugar solitário ou apropriado, como em um estádio de futebol ou em um show de rock. Fazer amor. Calma lá, o autor não está recomendando a promiscuidade. O que ele quer dizer é que o sexo pelo prazer, feito entre adultos consensuais, combina vários benefícios das atividades físicas. Se estes 2 adultos se amarem, a expressão física do afeto mútuo é uma forma de administração do estresse difícil de ser igualada. Além disso, o estímulo sexual libera acetilcolina no cérebro, uma substância que aumenta ainda mais a excitação. Os centros de prazer do cérebro, encharcados de acetilcolina, bloqueiam todas as outras sensações, pensamentos e sentimentos. Os casais frequentemente não valorizam o lado divertido do sexo, igualam o ato sexual ao orgasmo. O sexo pode ser não apenas prazeroso, mas divertido. O uso da sensualidade funciona como um redutor do estresse, produzindo sensações de bem-estar, segurança, autovalorização e contentamento que vão muito além do orgasmo. Meditação. A meditação, religiosa ou não, retira a atenção que você está sentindo ao focalizar sua mente em algo não estressante, como um pensamento inspirador, uma oração, um som monótono, ou na tranquilidade mental em si. Não é à toa que esse tipo de prática é milenar e universal. Você se perceberá relaxando rápida e profundamente. Uma forma super simples de meditar é basicamente prestar atenção na própria respiração. Essa era a técnica usada por Buda, por exemplo, mas pode ser adaptada à vida do ocidente moderno. Faça um breve exercício de 5 a 10 minutos. 1. Procure um local tranquilo, de preferência com pouca luz e estímulos sonoros. 2. Sente-se ereto em uma cadeira, com as mãos no colo e com os pés no chão. 3. Tensione o corpo por uns instantes, sustente a tensão e então se solte. Relaxe. 4. Inspire profundamente e lentamente contando até 5. 5. Solte os pulmões e deixe o ar sair por